Enquanto a tensão entre Irã e Israel continua gigantesca, a gente tem ataques acontecendo do Líbano em direção a Israel e há aparentemente, segundo mídias, inclusive israelenses, uma mudança de postura com o abandono de tropas do sul da faixa de Gaza. O que será que significa isso? Que a operação em Rafah não vai mais acontecer? Vamos discutir aqui no vídeo. Notícias importantes também sobre a OEA, Organização dos Estados Americanos, que se pronuncia acerca da questão envolvendo a embaixada mexicana no território do Equador e inclusive um consenso entre os países americanos de que a atitude foi errada tanto à direita quanto à esquerda, ver pronunciamentos aqui de Argentina até Honduras, e falar um pouquinho também, pessoal, sobre a eleição na Eslováquia de Peter Pellegrini, que significa a ascensão de um presidente contrário à Ucrânia. Com Zelensky garantindo que faltam mísseis e que ele já está tendo que fazer escolhas difíceis, e com a falta de um plano concreto da própria OTAN e com a possível ascensão do Trump, eu diria que a situação de Zelensky se mostra cada vez mais complicada. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira apoiar financeiramente aqui o projeto, pessoal, seja muito bem-vindo, tá? Seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, ou só seu like e engajamento já tá mais que sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente discutir. Primeira notícia, galera, que se mostra bem importante, está ligado à derrubada de um drone israelense feita pelo Hezbollah e a resposta que Israel deu em direção ao território do Líbano. Vale lembrar que o Hezbollah e o Irã, né, foram os principais afetados, vamos colocar assim, pela agressão, pela ofensiva, pelo ataque que Israel fez à embaixada iraniana no território da Síria e a consequente resposta que o Irã prometeu dar contra Israel. A gente sabe que Israel está em estado de atenção, bloqueou em uma série de regiões o sistema de GPS para impedir ou dificultar a utilização de mísseis teleguiados, fechou uma série de embaixadas, principalmente na África e no Oriente Médio, porque o Irã ele prometeu dar uma resposta. Embora a gente tenha tido ataques do Iraque, de alguns grupos do Iraque, né? Fazendo ofensivas em refinarias israelenses, é fato que o ataque mais forte ainda não aconteceu. Quando ele vai acontecer, como que ele vai acontecer, a gente discutiu aqui no vídeo de ontem, pessoal, mas a gente não sabe. Uma das previsões, uma das possibilidades, seria utilizar o Hezbollah, que lembrando, o oficial sênior da Guarda Revolucionária Iraniana, do braço Quds, um braço estrangeiro da Guarda Armada Revolucionária Iraniana, que foi morto nesse ataque israelense. Ele era justamente um cara que fazia a coordenação entre Irã e Hezbollah. Então, por isso que eu falo que tanto Irã como Hezbollah, eles foram muito afetados. Pode ser que a agressão venha justamente pelo norte de Israel, venha justamente pelo Hezbollah e não diretamente pelo Irã. Porque o Irã fazer um ataque, ainda mais se for de grandes proporções, poderia justificar que a grande liderança desse eixo da resistência fosse alvo também de um ataque mais forte de Israel e dos Estados Unidos. E, galera, vamos ser sinceros, é o grande sonho dos americanos que o Irã faça algum tipo de agressão tão forte que toda a comunidade internacional se volte favorável aos Estados Unidos, ou ao Ocidente, ou a Israel, para combater os iranianos e tirar o regime dos ayatolás de um país tão importante que controla o Estreito de Hormuz, está entre os 3 maiores reservas de gás natural do mundo, além de ser um grande produtor de petróleo, e um inimigo, claro, geopolítico dos americanos. Então não acho que o Irã fará uma agressão tão forte. Com essa troca aí de disparos do Hezbollah, pode ser que venha justamente por ali. Mas olha que interessante também, uma série de mídias israelenses estão cobrindo que o exército, as forças armadas, o IDF de Israel, está mudando a sua lógica, está mudando o seu posicionamento, e de todas as brigadas, de todos os militares que estavam posicionados no sul do território de Gaza, eles estão abandonando e partindo para outras regiões. Lembrando que o sul de Gaza é o território onde tem Rafah, o último reduto ali dos palestinos. Quando Israel começou a ofensiva na faixa de Gaza, em resposta ao ataque que aconteceu no dia 7 de outubro, inclusive no dia que eu gravo para vocês hoje, né? Infelizmente, a data dos 6 meses desse marco aí, enfim, tá?
Israel começou principalmente pelo norte, pelo centro, ali na cidade de Gaza, e foi empurrando os palestinos em direção ao sul. Hoje você tinha uma cidade, que é Rafah, que tinha cerca de 250 mil pessoas, que tem quase 1,5 milhão. É um grande campo de refugiados e que a própria Kamala Harris, dos Estados Unidos, coloca que eles não têm para onde ir, eles estão encurralados. Então, uma possível operação militar israelense, além de combater os últimos combatentes do Hamas, vamos colocar assim, Israel fala que tem 4 brigadas ainda, né? 4 batalhões do Hamas ali posicionados. Você ainda teria que atacar uma região que está cheia de civis deslocados. Ou seja, é um grande problema para Israel. Então, a tirada dessas tropas, a gente pode ver de vários prismas. Israel não se pronunciou oficialmente, tá? Na verdade, enquanto eu editava para vocês, saiu, né, um pronunciamento de Israel ao jornal Haaretz, garantindo que não foi por algum tipo de exigência do Ocidente ou com medo de retaliação dos Estados Unidos, mas simplesmente por escolha logística do exército israelense. A mim, não convence muito. Primeiro, que de fato Israel cedeu à pressão internacional, inclusive dos Estados Unidos, e que não fará operação em Rafah. Eu não sei, galera, se eu corroboro muito com essa visão, porque não fazer a operação em Rafah, pelo menos assim, não agora, significa que eles vão deixar o Hamas continuar atuando, sendo que o Benjamin Netanyahu, ele falou desde o princípio que o objetivo de Israel era a eliminação, a aniquilação do Hamas. E, de novo, como o Benjamin Netanyahu, ele está pressionado pela comunidade internacional e pela população interna, com constantes manifestações, manter a guerra e ter o Hamas como objetivo a ser cumprido da sua eliminação, fortalece o seu governo, cria uma certa sensação de unidade contra o inimigo, que é o inimigo do Hamas. Mas, enfim, pode ser que ele tenha cedido mais à pressão internacional. Convenhamos, Israel recentemente abriu uma série de passagens para a chegada de ajuda humanitária, depois de uma ligação de Joe Biden e Benjamin Netanyahu. A gente pode também entender que seria uma espécie de deslocamento, não exatamente porque a operação não vai acontecer, mas não vai acontecer agora, visto que existem outras questões prioritárias. Além de estarmos no Ramadã, está no finalzinho, mas ainda é período de Ramadã, eu diria que Rafah não representa um perigo tão grande como possivelmente a fronteira mais ao norte de Israel, que é o Líbano, e mais próximo ali de Iraque, Irã, que é por onde virão as possíveis agressões futuras. Então será um deslocamento dos militares para se proteger contra outros países? Pode ser. E querendo ou não, pessoal, há especulações que seja porque, eu não acho que não, tá? Porque assim, o caos humanitário que geraria e a pressão internacional seria gigantesca, porque você tira as tropas dali para fazer algum tipo de disparo mais forte com armas, com bombas, bombardeamento. Será que faz sentido? Qual a sua opinião? Por que será que Israel está tirando as tropas da região de Rafah? Outra notícia, pessoal, importante, a gente discutiu aqui bastante ontem, né, sobre a questão jurídica, a princípio da inviolabilidade da representação diplomática. Por quê? O México, na sua embaixada no Equador, estava dando asilo político para um ex-vice-presidente acusado de corrupção, que é o Jorge Glass. Inclusive, né, ele estava condenado a 6 anos de prisão por supostos esquemas de favorecimento de empreiteiras, inclusive o Odebrecht, tá? E ganhando propina em torno disso. Falei para vocês que o Brasil, além de exportar também soja, ferro, petróleo, a gente é um bom exportador também de corrupção, tá? É triste, mas é verdade, tá? Enfim. E o México, na verdade o Equador, né? Com Daniel Noboa, que é um cara mais à direita, é um cara que está pregando e cresceu muito durante a campanha eleitoral, pregando a segurança pública, combate aos grupos narco, enfim, né, sabe o que eu tô falando. Resolveu, galera, fazer com que a sua polícia, né, as suas forças armadas, entrasse na embaixada e prendesse alguém que estava recebendo asilo político no México. Eu discuti para vocês o quão problemático é isso, independente se o Jorge Glass merecia ou não ser preso. Eu confesso, galera, que possivelmente sim, tá? Não sei. Eu não tenho os detalhes dos esquemas de corrupção, enfim, né, que acontecem no Equador. Se foi uma prisão justa, não foi, etc. Fato é, pessoal, que a embaixada mexicana, ela só poderia ter sido invadida pela polícia do Equador se tivesse uma anuência do México. O México não concordou, o México estava dando asilo político. E isso é problemático por quê? Porque você pode concordar nesse caso, professor era um corrupto, não sei o quê. Mas e se, por exemplo, até citei esse caso para vocês ontem, né? Vamos pegar um país, você que é mais à direita, por exemplo, talvez, ou mais à esquerda, não sei. Você vai lá e, sei lá, tem a Venezuela, ou a Nicarágua, ou qualquer país de esquerda, que está perseguindo, por exemplo, opositores políticos. E aí o Brasil dá refúgio
refúgio para uma pessoa que está sendo perseguida politicamente, segundo o que o Brasil considera que é perseguição política. E aí, a Venezuela poderia invadir a embaixada? Ele é um corrupto pelo sistema venezuelano. Ou então algum mais à direita. Entende, galera, que complica muito, porque se isso é permitido no Equador, isso passa a ser permitido em vários países. E isso viola as próprias convenções definidas ali na Suíça da inviolabilidade da representação diplomática. Independente de esquerda, independente se está certo e errado. E eu falei para vocês que a gente esperava algum tipo de resposta mais enfática dos países, inclusive da própria OEA, a Organização dos Estados Americanos. E penso eu, tá? Minha opinião, muito mais do que, enfim, né, as informações. Ainda bem que a OEA, incluindo Estados Unidos, Argentina e outros países mais à direita, teoricamente contrários ao México, do López Obrador, e também contrário ao Jorge Glass, eles foram no sentido mais jurídico do que político. Estados Unidos condenou a invasão à embaixada, inclusive colocando que Equador e México são dois grandes aliados e merecem uma inviolabilidade, uma jurisdição que não prejudique as relações internacionais, pedindo para que os dois países negociem, para que os dois países conversem, e a própria Argentina, do Javier Milei, também mais à direita, colocando que, embora concorde mais com o pensamento do Equador, também concorda que a inviolabilidade da representação diplomática não deve ser ferida. E é claro, o país mais à esquerda, que também concorda com a questão jurídica e acho que também com a questão política, também mandaram seu recado. Desde Brasil, por exemplo, até mesmo Honduras. Eu sei, cara, que, aliás, a Nicarágua, né? Eu sei que você pedir, por exemplo, professor, então quer dizer que o Daniel Ortega está reclamando, né, sobre a possibilidade de não respeito às normas internacionais. Complicado, né? O Daniel Ortega é de fato um ditador. Mas ele falou também, reclamou, colocou, inclusive, rompendo relações diplomáticas. A gente teve, por exemplo, até Honduras, da Xiomara Castro, convocando uma reunião de emergência da CELAC para debater o tema. Por enquanto, os países estão pedindo para que haja algum tipo de negociação, para que haja algum tipo de conversação entre México e Equador. Houve um rompimento das relações diplomáticas, pelo menos de maneira provisória, mas há possibilidade de algum tipo de negociação para que isso não aconteça mais. Lembrando que o Equador ele considera que o asilo que foi concedido pelo México ele foi ilegal, segundo as normas do Equador, e também que eles avisaram os mexicanos antes. Só que a questão é que não é que você tem que avisar, você tem que pedir, você tem que ter autorização do país. Eu cito para vocês, por exemplo, o caso que envolveu o Equador, inclusive, né? Que é o caso do Julian Assange. O Julian Assange, por exemplo, durante bastante tempo, ele ficou escondido na Embaixada do Equador, no Reino Unido. Porque o Equador considerava que ele era um preso político, o Reino Unido achava que não, que ele deveria ser... Inclusive, uma discussão, né? Se ele tem que ser extraditado para os Estados Unidos, se não tem, mas se considerava ele um cara que merecia, enfim, ser preso. Então, o Equador, que se valeu da inviolabilidade da representação diplomática, agora, pela mudança de governo, alega que não aceita mais. E aí, pessoal, quem que tá certo nessa situação, hein? Deixa aí nos comentários. E a situação da Ucrânia, eu diria que está ficando cada vez mais complicada e a gente tem alguns indícios disso. Por exemplo, na Eslováquia, a gente já tinha como chefe de governo o Robert Fico, que é um cara que não é que ele é pró-Rússia, mas ele é contrário à ajuda militar financeira para a Ucrânia, garantindo que a Eslováquia tem que colocar questões prioritárias dentro do seu próprio território. Tivemos eleições também presidenciais, e nas eleições presidenciais, a gente teve a eleição do Peter Pellegrini, que é um aliado do Robert Fico, inclusive garantindo basicamente a mesma coisa, tá? Que a Eslováquia sabe da importância de proteger a Ucrânia, mas com ajuda humanitária, porque questões militares, financiamento militar, segundo a Eslováquia, apenas prolonga o conflito e faz com que mais mortes aconteçam no território ucraniano. Então é mais um país da Europa que deixa de ajudar, pelo menos militarmente, claro, os ucranianos. Mas, além disso, a gente teve a Polônia, cara, recentemente eu coloquei para vocês, né? A gente teve o aniversário de 75 anos da formação da OTAN, lá em 1949, né? 75 anos depois. E nessa reunião, alguns pontos importantes foram discutidos. Eu diria que, assim, a convergência foi o apoio à Ucrânia. O próprio Estados Unidos, com Antony Blinken, colocou que a Ucrânia vai entrar para a organização, para a OTAN. Citei para vocês, tá? Não acredito nisso, pelo menos não no futuro próximo. Temos países como Turquia, como Hungria, enfim, outros membros, que não concordam exatamente que a presença da Ucrânia na organização seria bom. Ainda mais uma Ucrânia que tem movimentos separatistas e que está em guerra contra a Rússia. Mas, enfim, né? Eu acho que fica muito mais na promessa do que exatamente na coisa concreta.
Mas, outro ponto importante é que a Polônia, a partir do seu ministro das Relações Exteriores, o Sikorski, ele colocou, pessoal, que há a ideia de formar uma nova missão conjunta da OTAN no território. E essa nova missão conjunta, é por isso que eu falo, né? Ela tem um ideal bem interessante, que basicamente é usar a Polônia como uma espécie de base militar para treinar tropas ucranianas com os moldes, com os equipamentos da OTAN, para que possam combater na Rússia. Professor, isso é interessante, né? Claro que é. A Polônia sendo para a Ucrânia é um entreposto militar para a defesa aí contra os russos. O próprio David Cameron, por exemplo, representante das relações exteriores do Reino Unido, falou que precisa haver uma convergência dos membros da OTAN para que a Ucrânia não fique desassistida. Percebam que são dois países os que mais apoiam, pelo menos publicamente, a Ucrânia, que ressaltaram também que não há intenção, pelo menos no futuro próximo, de colocar tropas no território da Ucrânia. Então eles prometem ajuda. O próprio Stoltenberg, por exemplo, dentro dessa premissa, né, de uma nova OTAN, de uma OTAN que fortaleça mais a Ucrânia, falou de um plano de fornecer 100 bilhões de euros nos próximos 5 anos, mas também, galera, assim, meio que no achismo, né? Não apresentou um plano fiscal, garantia que os países de fato farão isso, pensou que é muito mais uma pressão para que a cúpula que vai acontecer em Washington lá em julho, os Estados Unidos se vejam pressionados a aumentar a ajuda. Porque, vamos ser sinceros, a União Europeia, claro que ela pode ajudar. E é importante, você pega países como a Alemanha, como França, Reino Unido, com seus pactos militares, repasse de verbas, é importante. Só que eles ajudam principalmente na parte não militar, na parte de infraestrutura, que, de novo, é sensacional, é importante, tá? Mas militarmente falando, o país que hoje financiou quase 80% dos recursos militares para a Ucrânia é os Estados Unidos. E os Estados Unidos está paralisado por brigas políticas. E eu diria, inclusive, que se o Trump for eleito, pior ainda para os ucranianos. Então, é quase como se fosse uma pressão em cima dos Estados Unidos, em cima do Trump, para que a OTAN volte a apoiar mais a Ucrânia. Todas essas falas precisam da autorização dos Estados Unidos. E com a eventual vitória do Trump, o Zelensky se complica ainda mais. O próprio Stoltenberg, que é o líder da OTAN, ele falou em entrevista ontem à BBC que realmente a Ucrânia ela pode se ver obrigada a fazer algum tipo de acordo com a Rússia e que cabe à OTAN criar ou tentar criar as condições mais excelentes possíveis para que o Zelensky negocie com melhores condições para a Ucrânia. Ou seja, a OTAN mesmo fala em uma... Porque assim, negociar, vamos admitir que negociar não vai dar sem ceder algum tipo de território para a Rússia. Então penso que essa fala do Stoltenberg é mais uma fala que, assim como a Polônia já falou, né? A ideia não é fazer com que os ucranianos vençam, mas que eles consigam condições melhores para negociar com os russos em melhores condições. E ele sabe disso. O Zelensky deu, essa semana, talvez a entrevista mais triste e desesperada desde o início da guerra. Uma entrevista ali de desesperança quase, tá? A própria Reuters publicou que o Zelensky alega que ele está ficando sem mísseis. Que com os avanços que a Rússia vem tendo no campo de batalha, principalmente em Artmorsky e também na região de Zaporizhia, a gente tem, galera, a Ucrânia com grande dificuldade e tendo que escolher quais vão ser as batalhas a serem batalhadas. Porque não há recursos disponíveis com a agressão russa. Enquanto a Rússia fala em aumento da porcentagem no PIB, a convocação de mais militares, cara, na Rússia, nem mais preso, tem uma dificuldade, os caras estão fechando prisão, pra vocês terem uma noção, tá? Porque quase todos os presos foram colocados, né, no campo de batalha, e inclusive se eles voltam, eles têm o perdão, né, da sua pena. Então a Rússia, enfim, né, os caras têm uma grande quantidade, e agora com o Putin reeleito, a possibilidade de convocar mais reservistas, entende? Enquanto isso, a Ucrânia também está indo mais ou menos nesse sentido, né? A Ucrânia, por exemplo, ela mudou o seu regime de recrutamento de novos militares, baixando de 27 para 25 anos, e também mudando uma questão relacionada à aptidão limitada, né? Ou seja, pessoas que não passaram antes os exames médicos, agora vão ter que fazer novos exames médicos para saber se podem e devem ou não entrar nas forças militares ucranianas. Precisa de equipamentos, precisa de munições e precisa de homens. O Zelensky já se mostra preocupado e a OTAN, pelo menos na minha visão, vem com discursos muito mais abstratos do que de fatos concretos. Porque, sendo sincero, sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia está com grandes dificuldades. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.